Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Segundo Crônicas, capítulo 31, verso 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, de todo o coração, fez e prosperou. Louvado seja Deus! Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana, a lei como professor. Hoje, quarta-feira, as lutas e dificuldade dos guardadores da lei. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco, então faça seu comentário, faça perguntas, dê like, inscreva-se no canal, compartilhe esse material com outros, toque o sininho para você receber as notificações. E não se esqueça, continue orando por esse canal. Bem querido, bem querida, quando falamos na lei de Deus, falamos em sucesso e prosperidade, algumas pessoas podem pensar que quem guarda a lei de Deus deve ser as pessoas mais prósperas financeiramente, deve ser as pessoas que vivem melhor no aspecto material da vida. Bem querido, bem querida, a palavra de Deus não nos ensina assim. Ainda que a palavra de Deus nos ensine que as riquezas dessa terra também são bênçãos de Deus e Deus as distribui conforme a sua vontade. Entretanto, nem sempre a prosperidade significa que o indivíduo ele vai enriquecer. Nem sempre a prosperidade significa dizer que o indivíduo ele será alguém muito famoso. A prosperidade com Deus é a prosperidade de estar pronto, a prosperidade de ser um exemplo, a prosperidade de ser uma bênção, não só para si mesmo, mas uma bênção para todos os outros. Bem querido, bem querida, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que foram bênção para outras pessoas, que não enriqueceram nessa vida, como os profetas, por exemplo. Nós temos Elias, nós temos Jeremias, homens de Deus que viveram e às vezes viveram até situações difíceis, mas que foram uma bênção para os outros, prosperaram naquilo que fizeram. Bem querido, bem querida, Josué também é um exemplo de liderança. Ontem estudamos sobre Josué e vimos como Josué fez prosperar o seu caminho e conseguiu introduzir o povo na Canaã. Bem querido, bem querida, mas não devemos confundir a prosperidade espiritual com a prosperidade temporal. Deus nos abençoa com prosperidade temporal quando isso efetivamente é para fazer a sua vontade. Quando Deus tem, na realidade, um papel de utilidade para que nós desenvolvamos com aqueles recursos, então Deus nos abençoa com riqueza. Entretanto, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é fazer com que as pessoas fiquem ricas e outras pessoas fiquem pobres. O grande propósito de Deus é um dia vai erradicar, vai acabar para sempre com a pobreza no mundo. E não haverá mais pobreza nem riqueza porque todos terão as mesmas graças, todos terão as mesmas bênçãos do Senhor. Bem querido, bem querida, mas o texto de hoje nos chama a atenção para Ezequias. Quem foi Ezequias? Ezequias foi um rei em Israel, alguém muito especial. E ele viveu nos anos justamente do profeta Isaías. E Ezequias, ele foi um homem de Deus, um homem que desde cedo procurou buscar a Deus e prosperou naquilo que fez. E ele prosperou em levar o povo de Deus a buscar o Senhor, prosperou em entregar o seu coração a Deus, de tal maneira que Deus abençoou Ezequias de muitas formas. Uma das formas é que Ezequias ficou certa feita com uma doença, e essa doença era considerada incurável. Está lá escrito no profeta Isaías, capítulo 38. E o profeta o visitou, e Deus disse, olha, vai dar essa mensagem para Ezequias que ele vai morrer. Então o profeta deu uma mensagem para ele, mas Ezequias se humilhou muito, e voltou-se para a parede, pediu misericórdia a Deus, e Deus então lhe curou daquela enfermidade e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Também o rei da Assíria, Sanaqueribe, veio para destruir Jerusalém. E Deus deu uma promessa para Ezequias, que havia apresentado uma carta desaforada de Sanaqueribe no templo, e então lá Deus deu a ele a vitória. E quando saiu do templo então, ele pôde enfrentar e ele pôde então ver o livramento do Senhor. Sanaqueribe, com todo o seu exército, ele não chegou perto de Jerusalém. Por lá eles foi desbaratado por um anjo, que eles então feriram um ao outro e voltaram
e Jerusalém não foi então invadida nos tempos de Ezequias, porque Ezequias prosperou em fazer a vontade de Deus, ele se aplicou em cumprir os mandamentos de Deus, ele se aplicou em cumprir a lei de Deus, e o coração dele era com Deus. Bem querido, bem querida, mas isso não significa que porque guardamos os mandamentos de Deus, tudo vai dar certo para nós no sentido material. Bem, nós temos alguns exemplos que foi bem o contrário. Podemos citar, meu querido, minha querida, João Batista, que era um homem que estava correto, buscando a Deus, guardando os mandamentos de Deus, mas ele tinha uma missão. A sua missão era anunciar Jesus, anunciar que Jesus logo viria. Entretanto, quando Jesus veio, João Batista foi preso pelo rei Herodes e foi decapitado. Temos também a história de Jó, no Antigo Testamento, que era um homem próspero, muito rico, e que andava então distribuindo as suas riquezas, ajudando as pessoas necessitadas, fazendo tudo que podia pelas pessoas que estavam menos favorecidas. Entretanto, Jó foi atacado por Satanás e perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, perdeu tudo. Embora Deus o deu de volta muitas coisas, eu tenho certeza que o que era mais importante para Jó naquela família, seus filhos, que ele perdeu, nunca seriam iguais, mesmo que ele tivesse ainda mais 10 filhos, mais 20 filhos, não seria igual. Mas então ele passou por esses momentos difíceis. E nós poderíamos citar outros, como Jeremias e outros que também serviram a Deus, foram fiéis e passaram por momentos difíceis. O apóstolo Paulo é um dos que passaram por momentos mais difíceis. No texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 29, o apóstolo Paulo narra muitas coisas que ele sofreu. Naufrágio, perseguição, apedrejamento, chibatadas que ele tomou em várias cidades, expulsões, perseguições, falsidade dos irmãos, tudo isso ele acolheu. E depois de algum tempo, o apóstolo Paulo foi preso, ficou preso durante muitos anos, mesmo assim pregando o evangelho. O apóstolo Paulo foi levado a Roma, testemunhou para Nero e lá foi então decapitado. Entretanto, esse foi um homem próspero. E essa prosperidade não é o que nós pensamos hoje. Essa prosperidade não significa acúmulo de riqueza, poder e fama, mas essa prosperidade significa cumprir o propósito de Deus e ser ricamente abençoado e ser uma bênção para outros. Todos esses que eu citei foram uma bênção para outros e ainda continuam sendo, mesmo depois que descansaram no Senhor, continuam sendo uma bênção para mim e para você. Bem querido, bem querida, é importante que a gente saiba que quando guardamos a lei do Senhor, nós temos dificuldade, nós temos lutas. Quando guardamos, por exemplo, nós adventistas do sétimo dia, que guardamos o sábado, temos lutas às vezes com o trabalho, temos algumas dificuldades, temos alguns desafios que Deus nos consola. Talvez nessa terra não alcancemos tudo aquilo que Deus nos tem a dar para usufruir em termos de bênção, mas a promessa de Deus está guardada. Jesus diz que não há aquele servo que tenha largado tudo para te servir, se não vai ganhar 100 vezes mais nessa vida e, por fim, a vida eterna. Então, querido, então, querida, mesmo que você passe por lutas, por dificuldades, por ser um guardador da lei, você está sendo bem-sucedido e Deus está te abençoando ricamente. Bem, querido, espero que você tenha entendido a mensagem. E se você entendeu a mensagem, e se é o desejo do seu coração continuar servindo ao Senhor, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor dos céus e da terra, obrigado por esses exemplos na Bíblia. Nos firma, nos dá graça, sabemos que nesta terra passaremos por dificuldade, mas um dia, na manhã daquela primeira ressurreição, o Senhor Jesus há de voltar e nos levará para o novo céu e a nova terra. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.